Boa noite, eu vou deixar aqui outro argumento em defesa da minha crença falando sobre a Babilônia de novo e que vocês tirem suas conclusões. Apocalipse 17, do versículo 1 ao final. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a condenação grande. Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. A prostituta é uma mulher feiticeira, a qual principal, a mulher feitiça principal da crença dos feitiços, com a qual se prostituirão os reis da terra, da grande prostituta que está sentada sobre muitas vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituirão os reis da terra, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição, fazendo muitas pessoas, através do feitiço, olharem coisas de muitos outros, Sexo entre o homem e a mulher e muitas coisas. A feiticeira, Então ele me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e que tinha 7 cabeças de 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na sua fronte estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada. Quem causa a prostituição é essa feiticeira. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com a grande admiração. Ao que o anjo me disse: por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é, todavia está para subir do abismo, e vai-se para a perdição, e os que habitam sobre a terra, e cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a função do mundo, se admiram. De novo, versículo 8. E a besta que viste era e já não é, todavia está a subir do abismo, e vai-se para a perdição. E os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, que é aqueles que apoiaram os feitiços, os que não estão escritos no livro da vida, aqueles que apoiaram os feitiços, desde a fundação do mundo, os que apoiaram, aqueles que usaram e não apoiaram, não creram na feitiçaria, mas aqueles que apoiaram do início ao fim, acreditando na feitiçaria, no feitiço, nunca foram escolhidos. E os que habitam sobre a terra e cujo nome não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admiraram quando viram a besta que era e já não é, e que tornará a vir. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis, 5 já caíram. Um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. A besta que era e já não é também o 8º rei, e é dos 7, e vai-se para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis por 1 hora.
juntamente com a besta. Este tem o mesmo intento e entregarão o seu poder à autoridade da besta. Estes combaterão contra o cordeiro, todos, né, que usaram esse feitiço e apoiaram. Os que usaram não apoiaram, mas os que usaram e apoiaram, esses e os grandes de feitiços e outros que todos de feitiços, né, que apoiaram aqueles que os grandes dos feitiços, a feiticeira também, a mulher e a besta e tudo mais. Aqui diz: estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos senhores e o Rei dos reis vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. Os eleitos e fiéis é aqueles que não deram atenção para feitiços. Usaram, mas não deram atenção. Não acreditaram. Disse-me ainda: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste é a besta. Estes odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo, porque Deus lhes pôs no coração. O executarem o intento dele, chegarem a um acordo e entregarão à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. No versículo 8 diz que os que nunca foram escolhidos e nem escolhidas desde aqueles tempos lá, que nunca houve início e nunca mais haverá fim, se admiraram com esses feitiços da grande Babilônia, e também os mesmos apoiaram os feitiços e o terror da grande Babilônia. No versículo 14 diz que 10 reis, dos quais ainda não receberam reino, mas receberam autoridade. Diz que 10 reis, dos quais ainda não receberam o reino, mas receberam autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. E no versículo 14 diz que esses combaterão Deus Cristo Jesus vivo e seus fiéis, e também os eleitos. No versículo 15 diz: as águas que viste é onde se assentam a prostituta. Diz que aqueles que viste é onde se assenta a prostituta. São povos, multidões e nações e línguas. E no versículo 16 diz que os 10 chifres que viste é a besta. Esses odiarão a prostituta e a deixarão ela e a tornarão desolada e nua, e ainda mais comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. E no versículo 17 diz: porque o Deus lhe pôs no coração o executarem o intento dele, de chegarem a um acordo e entregarem à besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. E no versículo 18 diz: e a mulher que viste é a grande cidade, a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A prostituta que usa feitiços é dita como uma cidade que domina os reis da terra, que são os líderes da política de esquerda. Os 10 chifres são 10 reis que reinarão por um curto tempo. A grande Babilônia é a crença que usa feitiços, e a grande prostituta é uma mulher que domina bem esses feitiços, principal dos feitiços.